Salve galera, Beduc Pido Biologia na área de novo, e hoje vamos falar de anatomia e fisiologia humana, mais especificamente sistema digestório, que é um dos sistemas que é mais cobrado dentro do Enem. Então quando a gente fala de sistema digestório, na verdade a gente está falando de tubo digestório, porque o nosso sistema digestório ele é formado por um tubo, começa na boca, termina no ânus e não tem interrupção nenhuma. E dentro desse tubo a gente tem alguns órgãos que são chamados de órgãos ou glândulas anexas, que são estruturas que vão auxiliar na digestão, mas que não estão fazendo parte do tubo digestório. E aí, quem faz parte do tubo digestório? Então vamos lá, ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que na verdade é o intestino que a gente fala que é o intestino fino e mais comprido, que ele é formado por 3 partes, duodeno, jejuno e íleo. E a gente tem o cólon, que é o intestino grosso, e na verdade ele é 3 partes também, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto sigmoide e termina no ânus. E dentro das glândulas que são chamadas de glândulas anexas, a gente tem as glândulas salivares, que é a parótida, sublingual e submaxilar, fígado e pâncreas. O processo de digestão ele acontece de 2 formas, ou na verdade ele tem que acontecer de 2 formas para ele acontecer de maneira completa, que é a digestão chamada digestão mecânica ou fenômenos físicos e mecânicos, e a digestão chamada de química ou fenômenos químicos da digestão. Dentro da digestão mecânica, a gente tem a mastigação e a deglutição. Basicamente, são os 2 únicos momentos que você controla a movimentação muscular do teu sistema digestório. Depois que engoliu ou deglutiu, aí já era. Quem está controlando são os movimentos peristálticos, aí você já não manda em mais nada. E dentro dos fenômenos químicos, são as reações químicas que acontecem dentro das várias partes do sistema digestório para que a digestão possa acontecer. Então vamos falar um pouquinho delas. Quando a gente começa com o nosso sistema mecânico, a nossa digestão mecânica, né, que faz parte da movimentação, a gente tem aí os movimentos peristálticos, que são involuntários, você não manda, e você tem o movimento da mastigação e deglutição, que você ainda manda neles. Então, quando você coloca lá o alimento dentro da boca, e esse alimento se mistura com a saliva, essa mistura é chamada de bolo alimentar. E aí você tá lá com ele dentro da boca, tá mastigando, na base 32 dentes, e aí você deglute, ou você engole. Eu prefiro, quando você vai usar um termo mais técnico, eu prefiro que você use deglutição. E aí, passou lá pro esôfago, é encaminhado para o estômago. Dentro do estômago, esse bolo alimentar vai se juntar com o suco gástrico, e assim ele passa a ser chamado de quimo. O estômago vai fazer a parte dele, vai ter também os movimentos peristálticos, onde ele vai mandar esse quimo lá para o intestino, e aí quando esse quimo é mandado lá para o intestino, principalmente no duodeno, e lá no duodeno ele se mistura com o suco entérico, essa mistura passa a ser chamada de quilo. E aí esse quilo vai percorrer o intestino, os nutrientes vão ser absorvidos, a água vai ser absorvida, e o que sobra são as fezes. Então vamos falar um pouquinho agora do que acontece dentro do estômago, mas antes eu vou falar rapidinho do que acontece dentro da boca. Na tua boca, a única coisa que é digerida são carboidratos, e assim mesmo em torno de 10% só. Por quê? Porque o alimento fica pouco tempo dentro da boca. Então na tua saliva você tem uma enzima chamada amilase salivar que ataca diretamente o amido. Mas como o tempo é muito pequenininho, esse amido não é totalmente digerido, ele vai terminar de ser digerido lá no duodeno. Então beleza, você colocou na boca, mastigou, misturou com a saliva, alguma coisinha do carboidrato foi digerido e aí todo esse alimento acaba indo lá pro estômago. E é lá que começa a parte mais complexa da digestão. Mas se liga nessa dica, antes da gente entender tudo isso daqui que é super complexo, você sonha em fazer um curso numa faculdade de excelência e gastar pouco para isso? Então corre lá no beduca.com/bolsas, acessa o site, faz uma simulação porque você vai encontrar cursos excelentes em ótimas faculdades com até 65% de desconto. Então não perde tempo, corre lá e já simula o curso dos seus sonhos e quem sabe você já vai começar a faculdade ainda esse ano. Então vamos lá, vamos entender tudo isso daqui que está acontecendo dentro do estômago. O alimento chegou então, misturado com a saliva e tudo mais. Quando ele chega no estômago, quando você começa já a mastigar, já começa a ter a liberação de um hormônio chamado de gastrina, que é um hormônio que ele prepara o estômago para receber e fazer a digestão. E com isso ele vai liberando suco gástrico. Lá no estômago também tem a liberação de uma enzima chamada pepsinogênio, que ela ainda está inativada. Então tudo isso para esperar esse alimento chegar. Conforme esse alimento vai chegando, a própria parede do estômago vai liberando o ácido clorídrico, que é o HCl. O ácido clorídrico, em contato com o pepsinogênio, ativa ele e transforma em pepsina. E aí a pepsina sim é ativa.
Então, por isso que o estômago espera chegar ao alimento para ele começar a liberar o HCl. Porque se ele liberar o HCl e ativar o pepsinogênio sem ter nada dentro, pode correr o risco dessa pepsina começar a agir diretamente na parede do estômago. Então é um método de segurança do seu estômago. E aí é por isso que no estômago acontece principalmente a digestão de proteínas. Vai ter um pouco também de digestão de lipídios por meio da lipase gástrica. Vai ter a digestão da caseína, que é a proteína do leite, por meio da renina. Mas a principal ação ali vai ser da pepsina. E pela presença do ácido clorídrico, a gente vai ter um pH no estômago por volta de 2, que é um pH ácido. Enquanto lá na boca a gente tinha um pH por volta de 7. Beleza, então o estômago começou a digerir, começou um movimento peristáltico para mandar tudo lá para o duodeno. Quando esse alimento começa a brotar lá no duodeno, o que começa a acontecer é o seguinte, que seria o quimo, né, que é a mistura do bolo alimentar mais o suco gástrico. Então, quando esse quimo começa a chegar lá no duodeno, ele está com uma quantidade de ácido clorídrico muito grande, e isso pode prejudicar a parede do duodeno, porque ele não está preparado para essa acidez toda. Então, vai ter um hormônio chamado de secretina, que vai estimular a liberação de bicarbonato de sódio por meio da parede do duodeno. E aí, quando esse quimo entra em contato com esse bicarbonato de sódio, a acidez do ácido clorídrico é anulada. Então, a digestão pode acontecer no duodeno numa boa. Além disso, vai ter a liberação de um hormônio chamado colecistoquinina, que vai liberar 3 estruturas proteicas dentro do seu duodeno: tripsinogênio, quimotripsinogênio e procarboxipeptidase. A partir do momento que o alimento chega lá no duodeno, é liberada uma terceira estrutura chamada de enteroquinase. A enteroquinase vai ativar o tripsinogênio em tripsina e a partir daí vai acontecer uma cadeia. A tripsina ativa o quimotripsinogênio em quimotripsina e a procarboxipeptidase em carboxipeptidase, que são 3 estruturas importantíssimas, né? A tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase, que vão agir na digestão de quase tudo que chegou lá no duodeno: carboidrato, proteína e alguma coisa de lipídio. Essas enzimas são chamadas de enzimas proteolíticas e elas são produzidas pelo pâncreas. Daí a importância do pâncreas na digestão. Além disso, o próprio duodeno e o pâncreas também produzem outras enzimas: lipase pancreática, amilase pancreática, protease, DNase, RNase, que vai terminar de fazer o serviço e digerir tudo que chegou ali no duodeno, que é a última fase. Na verdade, o intestino delgado como um todo, né, é a última fase de digestão. Então, tudo que está ali tem que ser digerido para tentar ser absorvido e aproveitado o máximo possível. E com isso, o que dá para ser absorvido vai ser absorvido, o que não dá vai virar fezes e você vai mandar embora. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido esse resumão do sistema digestório. Até o próximo vídeo.